Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é microfisioterapia? Saiba hoje na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 10ª temporada, Roberto Leão. Estamos no meio, no final. Como é que tá a 10ª temporada? Olha, eu não sei. Eu sei que a 10ª temporada tá rendendo. Eu já dei um spoiler aí no programa passado que a 10ª temporada deve ser a mais longa. Então temos muitos assuntos para tratar ainda. Tá bacana, tá legal. Por mim, continua assim nessa pegadinha de assuntos que se intercruzam, mas que são assuntos diferentes e muitos assuntos nunca antes tratados aqui na TV aberta, na TV do aberta. Brasil, né? E um desses assuntos, do assunto que a gente vai tratar hoje é um desses assuntos, Roberto. Assuntos que provavelmente você que está em casa não conhece. Você sabe o que é microfisioterapia? Sabe o que é, Roberto? Eu não sei nem falar. Microfisioterapia, consegui. Não, mas eu estou muito curioso, estou a fim de saber o que é. Bacana, a gente falou sobre nanotecnologia no programa passado. Nós estamos falando umas coisas bem legais, né, Roberto? Assim, umas coisas bem científicas. Agora, a minha pergunta e é uma pergunta que a gente vai esclarecer aqui durante o programa, como é que isso se relaciona com a espiritualidade? Opa! Então, para responder essas perguntas e outras, ele que é fisioterapeuta há quase 20 anos, é especialista em reabilitação de dores do sistema músculo-esquelético, olha, né? Equilíbrio neuromuscular, e especialista também em microfisioterapia, que é o nosso assunto de hoje. Com a gente hoje, Thiago Teles. Bem-vindo, Thiago. Muito bem-vindo, Thiago. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. Rapaz, eu não sei falar nem o nome das tuas especializações, quem dirá o que são elas, né? Antes de mais nada, assim, todas as áreas que eu busquei, né, aprender, me especializar, são áreas voltadas para realmente tirar a dor do paciente, identificar qual é a causa, se é uma causa postural, com RPG, a osteopatia, com o tratamento da organização das articulações, dos músculos, vísceras também. E dentro dessa jornada, né, de evolução acadêmica, né, de cursos, eu busquei a microfisioterapia, que é uma técnica que está respaldada pelo Conselho Federal de Fisioterapia, o COFITO, está dentro da norma da Resolução 380 de 2010, que fala da abordagem, né, do fisioterapeuta dentro das práticas integrativas e complementares, e ela visa dar esse suporte complementar ao tratamento convencional, que busca identificar no paciente causas orgânicas que muitas vezes podem estar relacionadas a, por exemplo, um fator emocional. Então, a gente sabe hoje que nosso corpo não pode ser visto como uma máquina. Isso, hoje eu digo assim, já há alguns anos atrás. Quem for buscar um tratamento e tratar um joelho apenas como um joelho, sabe que aquele joelho está interligado com o pé, com o quadril, né? Uma coluna, ela está interligada com fatores também emocionais, porque a partir da sua postura, de como você se comporta diante das pessoas, você vai ter uma posição mais flexionada ou mais... Mas é novidade, né, Thiago? Porque, assim, eu acredito que nem alguns fisioterapeutas... Você conhece muitos mais do que eu, mas será que todos os fisioterapeutas conhecem essa técnica, essa especialização que é microfisioterapia? Porque, na verdade, assim, o fisioterapeuta, na minha visão de alguns leigos, pode ser, que nós imaginamos que fisioterapeuta realmente trata com o corpo como máquina, né? É ação e reação. Eu mexo aqui, vai curar aqui. Aqui, isso aqui, faz fisioterapia, bota choquinho, vai parará. E muitos deles, inclusive, muito a ação local, né? Como você falou, tá com problema no joelho, vamos tratar o joelho. Não tem essa visão muito holística da situação. Na realidade, a gente ainda está no trabalho de formiguinha, né? Que as pessoas conheçam que o tratamento da fisioterapia, ele envolve toda uma investigação do ser humano, né? Então, hoje, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala do One Health, ou seja, é uma saúde única. Você tem que olhar o indivíduo dentro de todo esse contexto biopsicossocial. Porque se acontece, às vezes, a gente tratar um paciente, aí quando vai melhorando, você está próximo à alta, aí ele regride. Porque, às vezes, ele tem essa necessidade, né, da interação, de estar lá
realizando um trabalho também de comunicação com o terapeuta, e na realidade a gente tem que buscar, né, onde é o principal fator que está fazendo com que aquele paciente não entenda a causa do seu problema, né? Então, assim, ainda hoje tem essa questão da fisioterapia, as pessoas acharem que vai lá, trata, faz o choquinho, né, o famoso choquinho, mas ali é uma fase do tratamento, né, ou seja, tirar o processo de dor, o processo inflamatório, mas tem que aos poucos encaixar o exercício, né, para que o paciente ele crie a independência, né, do seu autoexercício em casa. E existem os casos que tem um fator emocional envolvido por trás, um fator toxicológico, uma medicação que, a partir de um determinado momento, ele pode se tornar agressivo para o corpo, porque já está saturando, e aquilo ali gerar um problema em outra região. Então, na microfisioterapia, ela vem complementar, ela não substitui nenhum tratamento médico, né? Mas a gente vai realmente investigar por que aquela dor está demorando de ser resolucionada, né? Então, vamos investigar, tem uma causa relacionada a um fator emocional, e aí no corpo, na técnica, a gente consegue investigar em que fase da vida foi instalado aquele trauma, que não foi bem aceito porque foi traumático, e aí o corpo ele gera uma cicatriz patológica. Ele vai guardar aquela memoriazinha. E essa memória ela é importante, por quê que é importante a gente ter memória? Porque quando encontrar o agressor novamente, ele responde, vai ser mais rápido o corpo responder. O sistema nervoso ele responde mais rápido. Mas como foi que você descobriu essa microfisioterapia, Thiago? Isso. Eu me formei em 2005 e aí já iniciei a especialização logo cedo, e quem trouxe para cá foi a equipe do Dr. Afonso Shigemi Salgado, né? O Dr. Afonso, ele é um fisioterapeuta fantástico, bem conhecido no país, e ele trouxe muitas coisas de fora. E aí ele trouxe, por volta de 2006, essa técnica que ela foi criada por 2 franceses, Patrice Benini e Daniel Grosjean, e eles partiram disso na década de 80, partiram na investigação do porquê, né, algumas pessoas não conseguem melhorar de algum sintoma. E aí foram estudar embriologia, o estudo dos tecidos, filogênese, desenvolvimento dos seres vivos, e junto com a terapia manual, trouxe isso para a fisioterapia. E aí eu me formei, fui fazer um curso na Equilíbrio Neuromuscular, lá em Sorocaba, em São Paulo, e o autor, o François Solier, francês, autor dessa técnica, ele tem a formação em microfisioterapia. E aí eu pedi para ele me tratar, porque eu tinha uma rinite alérgica muito forte de pegar em gato e 10 segundos depois já está espirrando. E aí ele falou, foi interessante que ele falou, traga o alérgeno, né? Traga a substância que você tem alergia. Aí eu fui no quarto do hotel, peguei um guardanapo, bati na cortina, peguei poeira do chão e entreguei para ele. E aí ele fez o teste em mim. Ele fez um teste toxicológico, né, de reação alérgica, e aí quando colocou a substância em cima de mim, travou, a pele trava. Então, na microfisioterapia, a gente vai buscar o que está agredindo, digamos assim, o paciente, e testa e retesta para verificar se houve a liberação daquela memória, daquilo que está gerando esse problema. Aí fiz o tratamento e realmente, assim, 1 mês depois já houve uma diferença enorme. Aí fiz a formação avançada, aí também busquei me especializar mais, porque eu vi no meu corpo, senti essa evolução. Então, é uma técnica que eu venho tratando com ela já há algum tempo, né? Desde 2007, a primeira formação. E realmente eu vejo que quem busca são aqueles pacientes que, às vezes, tentaram várias coisas. E aí tiveram sucesso. Vai para Mas, Thiago, compreendendo o ser humano ali como físico, mental e espiritual, ou emocional, enfim, como você queira chamar. Como é que essa técnica age nesses 3 campos? Como é que é na prática? O que é que você faz de diferente de uma sessão de fisioterapia convencional que a gente já está acostumado? Pronto, é importante deixar bem claro que assim, a técnica é uma técnica da fisioterapia respaldada pelo Conselho Federal, então é uma técnica que ela não está relacionada com questões espirituais, né? Então, a técnica manual, você toca no corpo, você encontra bloqueios, estimula aquelas zonas bloqueadas, como se fossem gestos simples, alguns gestos apenas passando a mão como se estivesse apagando a memória, estimulando aquele ponto, e o corpo entra no processo de autocorreção, identifica isso e corrige. Mas, por uma concepção minha própria, de minha formação, de minhas crenças, né, a gente sabe que o corpo ele não é apenas o corpo físico, né? Então, nós temos, segundo a minha concepção, níveis que vão interferir desde o mental, espiritual, mental, até chegar a uma doença que estava no mental, uma ansiedade, uma preocupação, que vai se somatizar. Isso aí também já é aceito por muitas pessoas, que se você tem um problema emocional forte, aquilo ali vai se materializar, vai se manifestar no corpo. Então, o que a gente faz é esse tratamento
manual, corporal, ele reverbera automaticamente em situações de pensamentos que o paciente poderia Mas quando você passa a mão no corpo do paciente, você usa algum produto? Não, é só o estímulo tátil mesmo. Chega a alguns momentos... Que, na verdade, assim, seria algo análogo ao que muitas pessoas fazem com reiki ou com outras técnicas que usam essa coisa da energia de um para o outro. Pode ser que mude só a percepção, mas a prática é de uma pessoa... científica e uma percepção holística, por exemplo, né? Digamos que a microfisioterapia, ela é uma técnica manual palpatória, então realmente tem um contato sobre o paciente. Não é necessário ficar com a roupa mais leve, às vezes a pessoa com calça jeans mesmo, uma roupa normal, não tem necessidade de ter uma roupa de ginástica, porque a gente realiza pressões sobre o corpo e estímulos suaves na pele. A gente consegue detectar pela manualidade isso. Tem que ter o contato. O reiki, por exemplo, é uma técnica que vai ser em posição das mãos, né, pela energia. Mas, por exemplo, Thiago, tem algumas religiões, né, existem alguns cultos que praticam, tipo, limpezas espirituais, né? Aqui já vieram muitas. Então, por exemplo, a pessoa pega uns líquidos, né, uns banhos, aí fica assim na dor da pessoa. Tá, eu tô com muita dor no braço, aí ele fica fazendo assim com banhos e não sei o quê. E tem resultados maravilhosos também. Você acha que, na verdade, isso é uma coisa ancestral? E essa é uma visão ancestral e a sua visão é uma visão científica da mesma coisa? Na abordagem da microfisioterapia, é interessante que um colega, na hora da formação, ele perguntou: e se o paciente achar que não vai dar certo? Aí o professor respondeu: faça, ele verá que vai dar certo. Então, assim, tem a questão mesmo técnica da embriologia, dos tecidos. Então, assim, a gente sabe que existem situações que o efeito placebo está aí para explicar situações que o paciente, acreditando naquilo, ele vai gerar resultado. Porém, a microfisioterapia nasceu a partir de ciência, né? Então, eles pegaram, por exemplo, uma das pesquisas que eles fizeram durante a concepção do método, eles pegaram mais ou menos 30 pacientes com problema de colonopatia, né, problema de intestino, e num grupo, sem o paciente saber o que seria feito, realizaram a microfisioterapia, e em outro grupo fizeram apenas passar a mão em pontos aleatórios, né, e verificaram que os pacientes que tiveram a técnica realmente realizadas tiveram melhora em comparação com o que fizeram apenas passar a mão, né? Claro que depois, por ética, tem o tratamento, né? Mas verificaram uma significância estatística de melhora dos pacientes que realmente passaram pela técnica. Então, assim, a questão dessa parte do contato, ela realmente tem determinadas zonas, existem mapas que a gente segue, tanto que o próprio autor do método tem a hora que ele utiliza os mapas que ele criou, né, porque é bem complexo, são passo a passo, e até chegar o momento que chega na fase final e reapresenta para o corpo o problema. E aí esse problema pode ser infeccioso, uma infecção que a pessoa não que foi muito forte, não melhorou no tempo adequado. Mas eu acho que está falando a mesma coisa com visões diferentes. Porque, por exemplo, essas religiões ou cultos que fazem isso, que para o paciente foi uma cura espiritual, muito provavelmente é uma cura física, né? Só científica, ancestral, intuitiva, da nossa ancestralidade, né, no acerto e erro, vamos dizer assim, como era feito antes, né? Só não tem a validação que a microfisioterapia tem. Porque, por exemplo, há relatos, aí eu concordo que também tem a questão, como tudo na vida, né? Tem a questão do placebo, até porque a gente sabe que a sugestão lei... que a gente sugestão, chama, até porque a gente sabe que para passar um medicamento versus o placebo, a diferença é pouquíssima. Então, muitos remédios que a gente tem na farmácia são placebos, né? Eu sei como alguém que já trabalhou na indústria farmacêutica. Então... É complicado a gente estar dizendo o que não é científico é placebo. Não. Né? Às vezes tem muita questão ancestral, porque, por exemplo, muitas vezes coisas que fazem parte de uma composição medicamentosa hoje era placebo há 20 anos atrás, porque não tinha comprovação científica, mas era o ancestral fazia o chazinho, o ancestral fazia o escalda-pé, que hoje a farmácia vende como medicamento, né? E isso aí já é um paradigma que está sendo quebrado hoje em dia. Sim. Né? A gente já sabe que, por exemplo, na microfisioterapia a gente fala da questão corporal mesmo, mas é um daqueles corpos sutis que a gente vai
Porque a gente sabe que existe o corpo energético, bioenergético, o corpo astral. Se for olhar por esse lado, né, que é uma concepção minha, não da técnica, que existe. Então, quando o paciente faz um tratamento corporal, ele vai reverberar também nos outros corpos. Né? Então, a gente consegue indiretamente estar liberando questões que possa estar bloqueadas. Então, vamos falar do Thiago para além da técnica. Esquecendo, você já explicou que tem uma questão científica, é comprovado cientificamente, que é regulamentado e tal, tudo certo. Mas você, quando está tratando um paciente, você tem a sua parte, que faz parte da regulamentação, que faz parte da fisioterapia, científica, que você trabalha cientificamente ali, mas você, o que é que você faz a mais? Você consegue enxergar, ou você consegue sentir no paciente um problema que não é do campo meramente físico, de outros corpos sutis? Eu confesso o seguinte, que quando a gente realiza a microfisioterapia, a concentração é tão grande, né, que realmente eu estou tratando ali, tentando investigar, que é tão sutil, por isso que é microfisioterapia, porque é tão sutil. Detalhe, né? Detalhe, que a gente encontra um bloqueio na pele bem leve. Então, a gente se concentra bastante. Porém, falando além da técnica, como profissional, fisioterapeuta, né, eu atendo muito, eu sou muito aberto ao campo holístico. Né? Então, assim, eu tenho formação, mas também acredito muito na questão de intuição. Então, assim, por exemplo, quando eu estou tratando com osteopatia, às vezes eu falo para o paciente, vou fechar aqui meu olho para me concentrar melhor. Né? E, na realidade, eu também estou, assim, aberto à intuição. Que é como se fosse eu mesmo falando no meu ouvido, Thiago, vai aqui no quadril. Eu atendendo o paciente, tratei, fiz uma técnica, aí a gente compara as mãos, a mão fica um pouquinho mais curta, mostra que tem um lado que está em desequilíbrio. Aí fiz a técnica, não melhorou. Fiz outra técnica, não melhorou. Aí vem na minha cabeça, vai no quadril. Aí eu vou no quadril, libero ali, fui lá, testei, igualou as mãos. Então, mostrou que aquilo é o quê? Eu dei ouvido à minha intuição. Então, assim, quando a gente trata bem concentrado, né? Não pode estar assim, desconcentrado em relação ao atendimento, a gente consegue estar mais aberto a isso. Né? Essa questão de ouvir a intuição, vá por aqui, vá por esse lado, junto com o nosso conhecimento. Mas o que é que tu chama de intuição, Thiago? Seria alguém falando com você? Seria uma espécie de mediunidade? O que é intuição para ti? Assim, para mim, a intuição é quando você realmente está aberto a captar ajuda externa. Né? Então, assim, eu acredito que todos nós, isso é a visão minha também, né? Que todos nós temos. Aí você põe a roupa que você quiser, né? O anjo da guarda, o mentor espiritual, o guia espiritual. Então, cada um tem sua crença. Né? E aí eu acredito que a gente tem que estar aberto para poder resolver as coisas por uma forma positiva, né? Buscando estar aberto. O importante é resolver, né, Thiago? Tem que resolver o problema do paciente. Uma coisa assim, a questão de que você falou, né? Que a microfisioterapia ela trata uma dor que está na memória, né? Um trauma que reverbera no organismo, né? Reverbera no físico, no ponto físico. Ok. Mas me diz uma coisa, aí você trata a dor e a causa. Exatamente a questão da microfisioterapia. Por isso que ela veio para complementar, porque a dor é consequência. Isso. Né? Na grande maioria das causas, né, existem 3 tipos de pacientes. O paciente de causa bem definida, que é aquele que caiu do último degrau da escada, torceu o tornozelo ali, tem uma história bem definida. Tem o paciente psicoemocional, né, fatores emocionais fortes que repercutem no corpo, e o paciente sem causa aparente, que pode ser uma questão postural, pode ser um vício, sentar em cima de uma carteira sempre, e isso aí gerar repercussão, e também pode ser por uma questão, como é um paciente sem causa definida, por uma questão também emocional. Então, assim... Pode sentar em cima da carteira, não? Não é bom, não. É a segunda vez que eu ouço isso essa semana. Um irmão meu falou exatamente isso, que a carteira, apesar de... Por mais que a minha carteira não é recheada de dinheiro, agora porque ninguém usa mais dinheiro, né? A gente usa cartão de crédito. Mas só a carteira tá no mesmo bolso, durante anos e anos e anos, ela muda a sua postura. Pelvis, isso aí né? vai gerando repercussão na coluna. Eu pensava que tinha que ter um peso muito grande, uma mochila e tal. Não, só a carteirinha ali. Mas qual a solução? Coisa no outro bolso. Você usar tudo pelo celular. Aí botar o celular. Então, assim, bota uma pedra no outro bolso, pra poder balancear. Você bota a carteira de um lado, bota a pedra do outro. Pronto, vai ficar O contrapeso. Vai ficar ótimo. Já há controvérsias. Mas, assim, o que realmente a gente vai buscar é tentar identificar essa causa que está gerando a dor na atualidade. E aí essa causa, por exemplo, teve um fator emocional muito forte na fase embrionária,
por exemplo, um momento de perda, a mãe gestante se separou do marido, e aí a criança lá com 3 meses, Mentira, cara. 3 meses teve aquele bloqueio. Isso aí interfere no andor muscular, na fase adulta daquele embrião. Daquela pessoa. E como é que tu alcança isso, Thiago, também? Pelos Aproveitando. mapas, pela sequência, porque eles mapearam, identificaram as zonas relacionadas, se está relacionada à infância, à gestação. Então, olha, é tão interessante Não, que Thiago, quando tá você pega a fase dos 3 meses, dentro da filogênese, vocês sabem que quando a gente é embrião, a gente fica parecendo até com um pinto, né? Um pinto, um lagarto, ou seja, a evolução da filogênese, dos seres vivos. Eu parecia um anjinho desde sempre. Até hoje, nunca mudou, Roberto. Eu nunca E aí, mudei. essa evolução do embrião... Ele é a carinha do como é o nome do exame? Da gravidez? Da ultrassonografia. Ultrassonografia. Tem a cara da ultrassonografia ainda. Dentro da Mudou fase nada. embrionária, tem um momento que o ser humano ele tem cauda. E aí essa cauda faz o quê? Ela regride. Né? E para onde vão os músculos da cauda? Vão para a região do joelho. E aí a pessoa pode ter um problema no joelho porque essa região teve algum bloqueio, por algum fator, algum motivo, lá na A fase cauda do embrionária. girino é o joelho. Não, né? Ela regride, né? E a musculatura ela vai para a região do fêmur, da coxa. Isso é incrível. E aí, não se sabe for não. na parte mais baixa, joelho, se o bloqueio for mais em cima, quadril, artrose quadril, bursites. Então, a gente vai identificar questões relacionadas a isso. Então, uma fase embrionária, sentimento de abandono, e aí tem sentimento de abandono, uma tristeza muito forte, um choque emocional. Então, a gente consegue, na microfisioterapia, abrir o leque de opções de tratamento. Não, Tá, mas mas aí eu peraí, quero- estão perguntando, não sei se é a mesma pergunta que você vai fazer, É uma mas intuição. como é que eu sei disso? É no local que está a dor? Não. Como a pele responde? Como o ser humano, nesse desenvolvimento, as células embrionárias se separam, eles vão se diferenciando e vão migrando de regiões, às vezes o local da palpação está numa região e a dor está em outra. Então, é como se o corpo ele fosse uma espécie de holograma que ele projeta na pele as regiões que podem estar com essa memória patológica. É o mesmo princípio daquela memória de quem perde um membro e ainda sente dor, coça aquele membro. Assim, essa questão do membro fantasma, né, está relacionada a uma degeneração valeriana. O nervo, devido a essa perda traumática, ele pode entrar num processo de disfunção patológico, sendo que a memória ainda tem no cérebro aquela área. E aí a pessoa fica com essa impressão de que ainda está lá. E na microfisioterapia, a gente vai tratando a distância e aí vai identificar se é uma questão traumática mesmo, às vezes um trauma, uma queda, há muito tempo a gente representa e o organismo se reorganiza, se é uma questão... Essa questão da reorganização, eu quero saber mais. Vamos lá. Você falou em autocura, né? Que você vai estimular a autocura, a reorganização, né? Tudo, assim, entendemos que isso já é fato, né? Então, inclusive algumas literaturas até distorcem isso, né, da questão da física quântica. A física quântica é física, é ciência, né? Mas já explicou que não existe matéria de forma concreta, né? Tudo é energia. Isso, né? E você falou uma palavra muito interessante para mim, chamou minha atenção, que é um holograma. O corpo é como uma espécie de holograma, né? Então, vamos lá. Partindo desse princípio, você cura o mental e assim cura o corpo? Espera aí, fala já, vamos para o intervalo. Fica aí, volta, vapt-vupt. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Você já segue a gente nas nossas redes sociais? Então segue lá, o Roberto Leal FH. Roberto Leal FH e Bernardo _Oxóssi. Segue lá no Instagram, Facebook e @Reconnect Brasil. Então, por que você deve seguir a gente? Pra você ficar ligado, antenado nas novidades do programa, sugerir pauta para o programa, sugerir convidados para o programa. Na verdade, fala a pauta que a gente se vira com os convidados, né, Roberto? Manda Fala a ver pauta aí, que a diz gente o que é que você quer que a gente fale, que assunto você quer saber, e a gente vai atrás dos convidados. Pronto. Você já maratonou a Reconnect no YouTube? Vai lá no YouTube, na busca e bota Reconnect Brasil. Tudo junto. Vai ser a primeira opção que tem lá. Você vai clicar e vai ter todos os programas na íntegra, sem nenhum corte, da mesma forma que você vê aqui, está vendo na sua televisãozinha agora, você vai ver no seu tablet, no seu celular, na sua Smart TV, em qualquer dispositivo, você vai assistir a Reconnect em qualquer lugar, a qualquer tempo, quantas vezes você quiser, onde você estiver.
Bom, como eu tenho uma intimidade grande com a galera reconectada, a nossa família, são os nossos amigos, a galera que assiste a Reconnect, que acompanha a Reconnect. Devo dizer que eu conheço o Bernardo há 20 anos e eu descobri, por acaso, que ele tem um TikTok. Então sigam ele no TikTok também. Eu não sigo porque eu sou orgulhoso. Não me avisou. A gente não vai lavar roupa suja aqui não, né? Não vai entrar nesse mérito. Sim, pois é. Vamos voltando aí a... Voltando ao convidado. Voltando ao convidado. Não vamos falar de redes sociais ocultas, não. Voltando ao convidado, tá aqui o Thiago Teles. Thiago Teles, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, dentre outras coisas. Especialista em tirar dor. Tá com dor, procura o Thiagão. Então, levou chifre, tá com dor de cotovelo. Às vezes. É dor. Né? Dói. Opa! É uma dor. É dor, né? Reflete, às vezes, no corpo. Quase sempre a reflete dor no de corpo. cotovelo tem relação com o chifre. Então... Quando você vai fazer a microfisioterapia, você fala: essa dor Você no seu foi cotovelo traído. aqui foi Reflete chifre. no cotovelo mesmo. Depende do tamanho do travo, né? Depende do tamanho do chifre. Uma Né? coisa que é importante falar também é que, assim, a abordagem da microfisioterapia, ela é corporal, né? É importante que existe o trabalho também da psicoterapia, né? Então, às vezes, a gente encontra um bloqueio, faz a liberação no paciente, mas a gente vê que aquilo ali, às vezes, é tão importante para o paciente, ele entra, desestabiliza o estado emocional dele, que é importante recomendar a psicoterapia associada. E o que a gente encontra, né, pelo corpo, pela palpação, a gente pode, inclusive, fazer o trabalho interdisciplinar com o psicólogo e falar os pontos que podem ser mais abordados e ajudar na recuperação como um todo. E aí, Thiago, antes do intervalo, eu falei o seguinte. É claro que a questão da física quântica foi esoterizada, né, até de forma, né, duvidosa para algumas pessoas, mas a física quântica é um fato, né? E ela nos prova, e nada novo, né? Então, teorias físicas que datam do século XIX, né? Já comprova-se, né, em ciência, que não existe matéria de forma concreta. Tudo é energia. Exato. Né? Então, essa questão da autocura, do corpo humano ser um holograma, né? Então, de incentivar uma autocorreção, né? Como é que isso funciona? Quer dizer que daqui a pouquinho você vê que daqui a pouquinho o ser humano vai estar se autocurando? Você acha que isso é um futuro possível? Assim, eu acho que existe ainda um caminho a isso acontecer, mas se você for observar, os processos de cura, quando tratam de questões mais do campo mental, campo emocional, eles partem de um processo de autoconhecimento. Então, se a pessoa, a partir do momento que ela entende, ela vira chave, que aquele problema que ela está passando está relacionado a algum conhecimento que ela não tinha e ela passa a mudar a partir desse conhecimento uma atitude, isso tanto para a parte física quanto para a parte mais metafísica. Existe a mudança, gera mudança. Então, se você tem dor, você está precisando fortalecer a coluna, fazer esse exercício, e você sofre, até existe o tempo, cada um tem seu tempo, né, de entendimento desse processo, até realmente tomar a decisão, vou ter que fazer academia, vou ter que fazer exercício. E aí faz e muda, melhora. E dentro da questão mesmo mais metafísica, a partir do momento que o paciente entende que uma questão emocional, o problema é a submissão para um cônjuge, por exemplo, abusivo. A partir do momento que ela faz essa análise... Nesse teu mapa tem isso? Nessa questão mais voltada para a parte psicoemocional, tem assim, questões de abandono, que a pessoa se sente abandonada por algum motivo, tem questões de perdas muito fortes, por exemplo, a pessoa teve uma perda por falecimento de um ente querido muito forte, de forma repentina. Aí reverbera na dor não andou... Exatamente, aí a gente vai identificar e vai encontrar essa cascata, quais são as vias que a gente... medicina e não necessariamente a cura vai estar no lugar da dor. Não necessariamente. Porque, às vezes, por aquela questão da projeção embriológica dos tecidos. Você tem uma zona, por exemplo, a região do pescoço, voltada para as infecções, as memórias de infecções, e você vai encontrar pelo corpo quais são as vias, ou seja, quais são os órgãos que foram afetados. Vamos explicar aqui para o pessoal de casa, porque eles podem estar com dúvida aqui. Vamos lá, então. Então, vê se eu entendi corretamente. O que eu entendi... Não estou dizendo que foi o que você falou, mas o que eu entendi. O Roberto tem uma dor no braço muito forte,
que não passa, já fez uso de medicamento, já fez a fisioterapia convencional e essa dor não passa. Você faz a investigação, você como microfisioterapeuta, né? Você faz a investigação, identifica que ele tem um trauma passado que está causando essa dor no braço dele. Né? Um problema de cunho psicológico. Certo. Causado pelo Bernardo, certamente. Causado por mim, claro. E aí, ou seja, então não estava funcionando a fisioterapia convencional, vamos chamar assim, tá clássica, porque o problema não está propriamente no músculo. É uma reação psicológica. Na realidade, existe assim, o músculo ele pode estar lá contraturado, tenso, mas alguma coisa está tensionando ele. Mas a causa especificamente não está sendo pelo próprio músculo. Né? Por exemplo, a pancada, a reação é o quê? O músculo se tensionar e ali pode gerar um problema. Mas aquele músculo pode estar tenso por uma questão emocional. Então, assim, por uma preocupação... E aí nem sempre a fisioterapia vai ser aqui. Não, o interessante é isso. E aí a gente deixa na anamnese também claro para o paciente que a gente vai buscar a causa e aí a gente vai investigar pelo corpo, né? Dos pés à cabeça, fazendo palpação sutil, né? Como eu tinha falado no início, com uma roupa normal, não precisa roupa de ginástica. E aí apresenta para o corpo, a gente recomenda o paciente fazer repouso os 2 dias seguintes, porque é como se a gente fizesse uma faxina e aí levanta poeira. Então, quando a gente faz a faxina e levanta poeira, pode dar um espirro como reação. Então, é normal, nos 2 dias seguintes, o paciente ter alguma reação, ou dor de cabeça, se cair questões intestinais, que geralmente é frequente, porque está relacionado com emoções não eliminadas. A pessoa que está retendo aquela emoção cai a nível intestinal. Se for com raiva, estômago, gastrite. E aí, o que é que a gente faz? A gente diz ao paciente para fazer 2 dias de repouso, beber bastante água, para poder ajudar o corpo a se recuperar. Então, E nessa... Então tem muito a ver também, com, por exemplo, com a reflexologia. Tem a microfisioterapia, ela tem ela veio da França e a França puxou muito conhecimento também do Oriente, da medicina tradicional Porque chinesa. tem a questão, né, a gente estava falando nos bastidores, Isso, né? Da acupuntura, da questão reflexologia podal. Reflexologia podal. Então o nosso organismo ele está todo interligado. Exatamente. Todo conectado. Isso aí, o profissional que não enxergar isso vai ficar para trás. Está ficando, né? Está ficando, é. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação só a essa questão de energia, para a gente compreender como é que funciona a questão da energia da pessoa e a energia de quem está aplicando também. Apesar de ter o toque, apesar de você sempre puxar para o lado científico, eu acho bacana, porque tem um respaldo, não é algo que você criou da sua cabeça e tal. Mas você, quando você está ali, trabalhando com o paciente, compreendendo que a pele do paciente, que os músculos, a pele, enfim, toda a questão fisiológica do paciente, ela carrega traumas, carrega memórias, né, carrega reflexos ali de outras dores. Quando você está lá tocando o paciente, as suas memórias, os seus reflexos, os seus traumas, eles influenciam também, já que você também está ali tendo esse contato. E outra coisa, você absorve muitas vezes o que a gente pode chamar de energia ou de alguma coisa do paciente. O que eu posso dizer é o seguinte, que tanto na fisioterapia, na microfisioterapia, qualquer técnica corporal, se você não estiver bem, digamos assim, bem ancorado, bem equilibrado, né, bem alimentado, você inevitavelmente pode repercutir você ser afetado por algum atendimento. Né? Então, assim, qualquer área, até um médico vai dar uma informação de um câncer grave na família, ele tem que estar bem para ele também não sofrer, entrar no... Mas a gente está perguntando, porque assim, como a gente está, como o Roberto bem falou no começo do nosso programa, a 10ª temporada está sendo bem diferente, que um programa está se religando ao outro, está se ligando ao outro, né? Então, no último programa que a gente gravou, né, com o doutor Marcelo Botelho, que ele é pós-doutor em medicina, em nanotecnologia, tarará. Segundo ele, você perdeu esse programa, tá no nosso canal do YouTube, tá? Nós gravamos 2 programas com ele. 2 programas com ele. E aí ele falou que tem um exame, né, em Amsterdã, né, na Universidade de Amsterdã e tudo mais, que ele disse que as células do nosso corpo, né, os átomos e tudo mais, nós temos uma identidade. O seu vibra de um jeito, o meu vibra de um jeito único. Né? E quanto mais divergente essa vibração, menos é a nossa empatia. Né? Então, ou seja, comprova o que os esotéricos que se baseiam numa física quântica, vamos dizer, já dizem isso há muito tempo, né? É a questão da energia, da troca de energia. Né?
Então, aí ele pegou e trouxe isso, esse embasamento científico para isso. E você que está buscando a dor, você está fazendo uma varredura e está tendo o toque, como é que é essa troca de energia para tu, cara? Tu já saiu ferrado de um atendimento? Ser sincero. Já saiu. Rapaz, eu saí com dor de cabeça. Tava preparado, tava tranquilo, mas... O que acontece assim, se... Porque isso é científico. Ele tá falando, como ele falou que é científico, não vai ter problema nenhum você, como profissional da área de saúde, dizer, não, porra. Compreendendo que tudo é energia, né? Energia se troca. E aí, não existe só uma mão única, né? Aí o que é importante também, nos meus atendimentos eu procuro também espaçar a minha agenda e principalmente depois de um atendimento de microfisioterapia, não ter ninguém depois. Porque exatamente, se você trata um paciente e tem uma questão emocional mais forte, às vezes o tratamento, a duração de tempo gira em torno de 1 hora. Enquanto, por exemplo, um RPG, eu trabalho em reeducação postural, 1 hora cada encontro, é osteopatia, na microfisioterapia pode passar um pouco. Porque o paciente pode se desestabilizar, pode chorar, né, pode... Então, a gente realmente, depois, eu procuro também tentar não marcar, porque pode acontecer de você ter que se dedicar ali, né? Não é trabalho de psicoterapia, como eu falei no início, mas você tem que amparar o paciente. Olha, o doutor Tiago, ele tem uma forte tendência de ter uma preocupação com a parte científica da coisa. Isso é louvável, não estou questionando. Claro, lógico. Mas vamos lá. Até porque assim, eu vou fazer a meia-culpa aqui, vou defender um pouco. Defender não, porque a gente está querendo defender. Mas compreendo o Tiago, porque existe um ramo da fisioterapia que pode ser muito mal visto, inclusive por fisioterapeutas, mas que é regulamentado e o papel dele é dizer assim, gente, não é viagem, né? Tem uma coisa científica aqui. Não, mas vamos lá. Vamos deixar claro então. Vamos passar aqui a panos limpos aqui. Já está claro que a microfisioterapia é regulamentada pelo Conselho Federal. Já está claro que não é algo que foi inventado agora, foi na década de 80, na França. Já está claro que nós temos que tem métodos científicos, microfisioterapia tem métodos científicos, né? Já está comprovado também que não é placebo, né? Mas vamos lá. Mas também está comprovado pela ciência, como eu falei, através de um pós-doutor, né? Que nós trocamos energia o tempo todo. E que a nossa vibração de energia, a vibração que eu digo, a vibração dos nossos átomos, elétrons, é única, é como se fosse uma digital, é única. Que isso influencia nas pessoas que nós vamos com a cara, que nós vamos com a cara, com um certo ambiente, nós estamos trocando energia. Então, essa questão de troca é científico. Você troca energia, fato. Não é esotérico, nem holístico, nem filosofia. Do mesmo jeito que a microfisioterapia. Tá. Aí, quando eu perguntei para você assim, você já sentiu reverberando em algo em você depois de um atendimento? Aí você me respondeu, pode ser que aconteça. Não, a pergunta foi passado. Já aconteceu de você atender alguém concentrado, a pessoa cheia de dor, cheia de trauma, cheia de medo, cheia de culpa, que está reverberando de uma forma inconsciente que ela pode ter sublimado para não sofrer com aquilo psicologicamente, mas aquilo está reverberando no corpo físico dela e você cutucou numa ferida violenta, só que essa ferida tem uma energia, cara. Exatamente. E essa ferida tem uma energia. Essa ferida, essa dor tem uma energia. E você cutucou. E aí, já aconteceu de alguma vez, não precisa dizer que porque eu já embasei cientificamente que é possível isso. Então, mas já aconteceu com o senhor, na hora de pegar em alguma dor, e depois depois que eu atendi aquela pessoa, fiquei aqui, puta merda. Já aconteceu? Acontece, com certeza. Que o pode acontecer foi pode. Não somos só nós que saímos carregados. Qual é o sintoma mais frequente? De que quando você atende um paciente e tem esse paciente, realmente que às vezes tem pacientes mais densos, né, mais carregados, digamos assim, de traumas, é realmente o cansaço físico, a dor de cabeça. Né? E para evitar isso, a gente tem que fazer um exame de autoconsciência, né? Como é que eu estou de alimentação, de atividade física, né? Como é que eu estou preparado. Né? Aqui você também tem nada assim, não vamos também espiritualizar tudo, nós somos seres espirituais, mas também não vamos esoterizar tudo, né? Então, se vem um pós-doutor aqui e fala que isso é científico,
né? E vem você também, que é um especialista em microfisioterapia, vem me dizer que uma coisa psicológica vai reverberar numa dor aguda, grave, no que a própria fisioterapia clássica não consegue tratar muitas vezes. Então é científico, não estou falando, né, esotérico que a gente está falando aqui. Está mistificando. Então, ninguém está mistificando. É, inclusive, normal que você sinta algum desconforto após tratar uma forte dor psicológica. É natural, porque houve a troca de energia. Né? A gente está falando que pegou carro e pegou um espírito. Não é isso. Mas pode estar falando de forma diferente, porque, na verdade... Mas eu tô, né? Mas é científico também, né? Exato. Tem, porque, como você falou, né, nós somos seres que trocamos energia. Se a gente for dividir nossas células, nossa composição para o menor partícula, a gente tá trocando, vai chegar em energia. Né? Então, apertou a mão aqui e trocou energia. Mas é isso que eu digo, que a gente fala quando fala com psicólogos, quando a gente fala com né, médicos, pós-doutores, quando fala com fisioterapeutas. É um programa para além da religião. A Reconnect é um programa para além da religião. Então, é importante muitas vezes falar assim, não, meus relacionamentos não dão certo na minha vida, e só pode ter sido macumba, como o povo diz, né? Uma maldição, uma coisa. Nem sempre. Vai analisar como é que foi, se tem algum trauma familiar, né? Algum trauma de criança, de infância, como é que você está se vendo, como é que você está se amando, como é que você está se mostrando para o mundo. Isso é importante. Como você, eu estou com uma dor que o médico não tem explicação. Só pode ser, né, um encosto. Você está me dizendo, olha aí como é bacana. Você está me dizendo que não. Que pode também ser algo do passado, pode ser uma dor do passado, pode ser um trauma que está reverberando e a ciência clássica não vai resolver. É tão interessante, Bernardo, que quando a gente investiga o paciente, às vezes o problema pode ser pré-concepção. Ou seja, o gameta, o espermatozoide ou o óvulo da mãe já leva uma informação. Uma informação. A gente está quase chegando na ancestralidade, vidas passadas. Quase chegando nas vidas passadas, olha aí. Mas chega sempre, porque nós somos o quê? Somos seres que vêm de pai e de mãe, que por sua vez tem os avós, os bisavós. Então a gente traz a carga genética, isso é o DNA. Né? Então o DNA vai trazer informação. É possível, Tiago, eu não estou falando de reencarnação não, tá? Vamos falando só de ancestral por enquanto. Ele está voltando no tempo. Então, vamos lá. É possível, a gente já sabe, né, através que a gente puxa os olhos, nossos pais, todos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né, as doenças, né? Então, é possível apresentar um ponto de pressão, de dor, aquele ponto de pressão que fala, é? Ponto de dor, né? De bloqueio, né? Ponto de bloqueio. É possível herdar um ponto de bloqueio, tipo assim, teu avô tinha o trauma não foi meu. Canto. O trauma foi do meu avô, que ele passou a vida toda convivendo com aquele ponto de bloqueio, ele passou para... Não, mentira, mas quer dizer que eu posso puxar uma dor que essa dor foi causada por um trauma do meu avô? Tem. E interessante que tem. Tanto sofrido, porque as lesões podem ser sofridas ou geradas. Então, por exemplo, uma perda de uma bisavó, que o bisavô faleceu, então acontecia muito também, né, o abandono de um marido, saiu para trabalhar, foi para São Paulo, e aí deixou a mãe, ela se sentiu abandonada, e aí ele carregou essa dor de cuidar dos filhos. Esse trauma, ele tem a questão, pode ser do impacto de susto, ou seja, do externo, como pode ser também o pós, o gerado, como ela interpretou isso, a percepção dela diante desse trauma. E aí isso aí vem descendo pela árvore genealógica, mas nem todos vão despertar a patologia dessa origem. Então, ou seja, está lá na carga genética. É igual o olho azul, nem todo mundo puxa o olho azul. É engraçado, olha, é o puro suco de Reconnect, quando a gente se conecta com os outros programas. O Robson falou uma coisa muito bacana. Um abraço, Robson. Que você se cuidando nessa vida, você liberta aí um monte de neto, tataraneto. Você faz com que a vida dos seus, né, dos próximos que vêm depois de você sejam muito melhores. Né? Então, assim, você se cuidar é algo... Se você acha... Assim, se você for uma pessoa que só pensa em você, já é maravilhoso, porque você vai se cuidar. Mas se for uma pessoa altruísta, você vai entender que você vai pegar aí gerações e gerações posteriores a você muito melhores, né? É o que chama cura das gerações também, né? O lado, que é justamente você identificar os padrões que se repetem. Por exemplo, se na minha família tem padrões de cardiopatias, eu tenho que ter o cuidado de começar a ter um olhar maior para a atividade do alimento, eu seleciono melhor meu alimento, pratico atividade física para não deixar despertar, né, através da epigenética, né, que fala que hoje em dia tudo é epigenética, então não posso deixar despertar, tenho que suprimir esses genes maléficos.
E aí existem as famílias que têm problema de diabetes, né, de problemas Alzheimer. Então, cada um tem que estar atento. Tiago, só perguntar uma coisa, agora uma curiosidade. Você, por exemplo, vou falando sobre a questão de cardiopatia. Tem um problema, uma tendência a ter problema do coração, que já vem de família e tal, mas eu, Roberto, me cuido, faço tudo direitinho, faço exercício e tal, e tá tranquilo. Meus exames estão ótimos, meu coração está funcionando perfeitamente, mas eu tive esse problema, mas está resolvido. Isso também se passa para o meu filho ou para o meu neto, ou isso também, geneticamente, as curas também são, não só os problemas, mas o fato de eu ter me tratado, eu ter me cuidado, isso, digamos assim, melhor, limpa, entre aspas, a minha genética, o meu DNA para as gerações futuras, depois do meu tratamento, que eu venha... Se o menino tiver nascido, não, né? Não, Já claro, passou, né? depois do meu tratamento. Eu acredito que, assim, dependendo da carga, da intensidade que tem essa tendência na família, possivelmente pode ser que também tenha. Né? Então, assim, porque está dentro do DNA. E aí, o nível dessa intensidade que vai ser passada, aí é uma incógnita. Né? Então, assim, quanto ele vai ter predisposição, vai depender também dos fatores, né, do descendente. E, então, eu acredito que o importante, além dessa questão do exercício físico, né, você passar isso para ele de forma de orientação. Né? Assim, as suas atitudes... O próprio exemplo, né? Os exemplos, exatamente. Né? Também mostrar e orientando e evitar com que isso aconteça nas gerações seguintes. Posteriores. Perfeito. Tiago, você é uma simpatia para ter aguentado a gente. Obrigado, Então, Thiago. muito obrigado, Tiago. Você, poxa, obrigado mesmo pela generosidade de ter vindo aqui falar um pouco da microfisioterapia. Se você quer saber mais sobre microfisioterapia, fantástico. Eu adorei conhecer. E você? Então, tá aqui os contatos do Dr. Tiago Teles. Então, procure ele para saber mais. As redes sociais ou do Dr. Tiago. Então, você procura ele. E saber mais. Poder só fazer só uma colocação, claro, que a microfisioterapia, ela é, como eu falei no início, é uma terapia complementar, então ela não substitui nenhum tratamento médico prévio, né? O paciente deve, se ele tem um problema, está com ansiedade, uma depressão, ele deve investigar, deve tratar, mas paralelamente ele deve buscar alternativas que tratem, identifiquem a causa desse problema. Né? Perfeito, Tiago. Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Muito bem, obrigado, Roberto. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado a você que abriu mais uma vez as portas da sua casa aqui para Reconnect. Obrigado e um bom domingão. Doutor Tiago, você acha possível que um dia a gente poder, de acordo com esses tratamentos, autoconhecimento, vai poder ser autoconhecimento? Como é que seria isso?